Bom dia, esse é o trabalho final da disciplina de Mate 33, apresentado por mim, Lucas Azevedo e Gabriel Cezinho. Bem, o nosso trabalho é sobre Machine Learning, né? A gente já rodou alguns algoritmos em uma base de dados específica. Nossa base de dados escolhida foi pacientes que procuraram hospitais ou unidades de saúde com suspeita de dengue. Dentre os dados da nossa base de dados, estão sintomas, características dos pacientes, características dos locais de atendimento e diagnóstico. Sintomas seria febre, náusea, né? Características dos locais de atendimento seria nome do hospital e telefone do hospital, por exemplo. E características dos pacientes, gênero, raça, escolaridade. A base possui inicialmente 620 mil linhas e 148 colunas, e a ideia foi criar um classificador que diz se o paciente tem ou não dengue, né? Então, para as etapas de pré-processamento, a gente retirou as colunas que não tinham nenhum dado ou que tinham todos os dados iguais, já que elas não representavam uma parte importante do processo de treinamento, já que se ela não tem nenhum dado para nenhum paciente, não tem para que usar ela, e também se ela é igual para todos os pacientes, também não faz sentido. A gente também tirou colunas duplicadas que tinham a mesma informação, como por exemplo o telefone do hospital e hospital, já que o telefone do hospital é único, então o telefone do hospital e o nome do hospital eles significavam a mesma coisa na prática. Depois disso a gente percebeu que ainda tinham colunas que tinham 90% dos dados faltantes, ou seja, para os pacientes só 10% deles tinham preenchido aquele dado. Então a gente também optou por remover essas colunas, já que elas tinham pouco impacto no treinamento. E após essas primeiras etapas, a gente fez uma seleção manual de cada uma das colunas e as que sobraram foram as seguintes: colunas relacionadas a algum sintoma do paciente, como febre, vômito ou náusea. Coluna relacionada à data de notificação. Essa a gente teve que tirar o dia, né? A gente optou por pegar essa data de notificação e retirar o dia, colocar só mês e ano, porque o que a gente queria analisar era mais a sazonalidade da dengue, né? Ou seja, que o algoritmo percebesse que tem momentos em que a dengue ocorre com mais frequência e com menos. Colunas relacionadas à característica do paciente, como sexo, né? Gestante, raça, escolaridade. E coluna que indicava o diagnóstico do paciente. Claro, né? Ela é mais importante no treinamento porque ela diz se o paciente tem dengue ou não a partir do diagnóstico dado pelo hospital. A coluna com data de notificação foi retirado ao dia, né? Como eu tinha falado. E além disso, a gente trocou de string para número. Então, como a gente fez isso? A gente pegou as combinações de mês e ano e definiu números para cada um deles, né? Sequenciais. E assim a gente trocou de mês e ano para números, para que a gente não queria trabalhar com strings. E as colunas que possuíam sim ou não para tal característica, a gente trocou por 0 e 1, sendo 0 possui tal característica e 1, sendo 0 não possui a característica e 1 possui a característica. Por exemplo, dengue, por exemplo, se é 0, não tem dengue, o diagnóstico diz que não tem dengue. Se é 1, o diagnóstico diz que tem dengue. Importante frisar também que gravidez a gente analisou só como uma coisa só. Então, gravidez de 3 meses e gravidez de 6 meses a gente classificou como igual, como tem gravidez ou não. E aí, no resultado final, a gente ficou com 370 mil linhas e 28 colunas, numa proporção de 45 não dengue e 55 de dengue. Só que a gente não tinha o poder computacional para rodar os algoritmos nessa proporção de dado, né? Então a gente usou um sample aleatório para pegar 10% da base e rodar os algoritmos nesse sample. Olá, gente. Vou dar prosseguimento à apresentação aqui que meu colega Lucas, iniciou. Bom, então, continuando a apresentação, os algoritmos de classificação que a gente optou por utilizar foram, primeiramente, o KNN, muito porque ele é muito útil em situações em que as classes buscadas estão bem separadas
e que as características têm correlação direta com a característica de classificação final, que é o que a gente chegou no nosso problema. A gente também optou por utilizar Decision Tree, que é um modelo que ele se baseia em perguntas sobre os dados e o que permite identificar relações importantes entre as características das classes. E isso, além de parecer ideal para o nosso problema, também se assemelha com o que um médico faz. Logo, a gente optou por utilizar esse algoritmo e também o Random Forest, já que ele combina várias árvores de decisão. A justificativa é parecida, mas ainda com o acréscimo de que esse algoritmo pode captar relações ainda mais complexas por conta dessa característica dele de combinar árvores de decisão. E os últimos dois algoritmos que a gente optou por utilizar, primeiro foi o XGBoost, por conta que a possibilidade que a técnica de boosting tem de criar um modelo mais forte e flexível, e também as redes neurais, já que elas são capazes de capturar interações não lineares das características, né? E isso ainda pode ser incrementado ainda mais quando tem uma quantidade significativa de dados, que é o nosso caso também, que a gente tem muitos dados na nossa base de dados. Além disso, o algoritmo de validação que a gente utilizou foi a validação cruzada. Essa técnica é essencial para avaliar os desempenhos de algoritmos e verificar se garantindo que os resultados sempre vão ser confiáveis e generalizáveis para outros contextos, já que ela reduz o risco de overfitting por conta da sua configuração de dividir em k-folds, além de garantir uma melhor estimativa do desempenho e outros benefícios também que a gente não colocou no slide. E assim, então, a gente optou por utilizar a validação cruzada, sempre com 10 folds para cada uma das combinações de hiperparâmetros dos algoritmos. Então, o primeiro algoritmo que a gente testou foi o KNN, então após fazer um grid search com validação cruzada, como eu disse no último slide, o resultado obtido foi o seguinte, a gente tem que o melhor valor para os parâmetros, que no caso o número de vizinhos foi 11, e a melhor acurácia durante a validação cruzada foi 0.8029. E aqui a gente tem uma tabela, uma matriz de confusão, à esquerda, e à direita uma curva ROC, que foi gerada a partir do modelo feito em KNN. E a árvore de decisão também a gente teve o mesmo procedimento, foi feito um grid search com validação cruzada, e a gente obteve como melhor resultado com melhores hiperparâmetros para o hiperparâmetro criterion, o valor entropy, para o hiperparâmetro maxdeft, o valor 20, para o hiperparâmetro min sample leaf, o valor 4, para o hiperparâmetro min sample split, o valor 10. E durante a validação cruzada a gente teve que a maior acurácia média deste algoritmo foi 0.72. E aqui a gente também tem, assim como no último algoritmo, uma matriz de confusão e uma curva ROC, representando o desempenho do algoritmo. Para o Random Forest também foi o mesmo procedimento, um grid search com validação cruzada, e os melhores hiperparâmetros obtidos foram bootstrap, false, maxdeft, none, min samples leaf 2, min sample split 10 e n-estimators 100. E a melhor acurácia média foi 0.73. Novamente, aqui temos a matriz de confusão e a curva ROC deste algoritmo. E para o XGBoost também foi feita um grid search com validação cruzada, e novamente a gente obteve como melhores hiperparâmetros eta igual a 0.4 e maxdeft igual a 4. Com isso, a melhor acurácia média durante a validação cruzada foi 0.74. Novamente, obtivemos duas matrizes, no caso, a gente obteve a matriz de confusão e a curva ROC também neste algoritmo. E por último, a rede neural, novamente, foi feita uma grid search para a gente avaliar um número máximo de iterações, qual é o melhor número máximo de iterações, e o melhor valor para esse número máximo de iterações foi 50, com uma acurácia média de 0.45 durante a validação cruzada, e na rede neural a gente só gerou a matriz de confusão, e essa é essa que está na tela. Como foi possível verificar durante essa passagem pelos algoritmos, o algoritmo que obteve uma melhor acurácia média durante a validação cruzada foi o KNN. Então, é isso, nosso trabalho se encerra por aqui. Obrigado por assistir.